Abra a tua Bíblia em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. E hoje nós fechamos a terceira mensagem sobre o tema Sem lutas não há vitórias. Eu queria encorajar os irmãos a que adquirissem essas mensagens gravadas e ouvissem quantas vezes for necessário ouvi-las. Porque é fundamental que isso fique impregnado no teu espírito. Mesmo que você tenha estado presente nos cultos, adquira as 3. Todos encontraram? 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. E o apóstolo Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Que coisa, hein? Bom, vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui numa verdadeira escola de vencedores, porque aqui o Teu Espírito nos ensina a obter vitórias, a conquistar as nossas lutas, a sermos vitoriosos em todos os nossos empreendimentos. Aqui nós não somos enganados, não somos manipulados. Aqui nós somos ensinados com verdade. Então é uma escola de vencedores. E quem nos ensina e quem nos prepara é o Teu Espírito Santo. Porque ninguém pode preparar ninguém para a vitória a não ser o Espírito de Deus. E nessa manhã nós queremos aprender um pouco mais. Queremos que o Senhor nos prepare mais ainda do que nos tem preparado, porque nós estamos conscientes que enquanto estivermos aqui nesse corpo de carne, nós sempre teremos que lutar. Até porque sem lutas não há vitórias. Sempre teremos que enfrentar problemas, inimigos, doenças, crises financeiras, injustiças e tantas coisas mais. E se nós não estivermos preparados, certamente que vamos sucumbir, vamos sofrer derrotas e não nos levantaremos mais. E quem é de Deus nunca fica prostrado. Por isso que o Senhor nos prepara, por isso que o Senhor nos capacita para todas as lutas. Fala com a tua igreja, fala com os teus escolhidos, com os teus pequeninos, com as ovelhinhas do teu rebanho, o povo cujos nomes o Senhor mesmo escreveu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E usa-me como instrumento da tua vontade, como teu servo, como teu pastor, dando-me a capacidade para desempenhar essa missão que o Senhor me confiou, de proclamar o Evangelho da graça de Deus, de cuidar do teu rebanho, as ovelhas que o Senhor tem me confiado, o pastoreio. Capacita-me, meu Pai, nessa manhã, inspira-me, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus bendito, Deus eterno. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos.
Hoje é a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema Sem lutas não há vitórias. Começamos na terça-feira, demos prosseguimento na quinta e vamos fechar essa série de 3 no culto dessa manhã. Eu disse aqui no último culto, quinta-feira à noite, que no nosso ministério, no ministério da Igreja Cristo é Vida, você nunca vai encontrar um pastor que venha iludir você, que brinque com você. Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, aqui nesse ministério, todo pastor que ocupar esse púlpito, ele vai sempre subir ao púlpito com uma missão: preparar você para as vitórias. Mas preparar para as vitórias com honestidade, sempre dizendo que se você quer vitórias na tua vida, você vai ter que lutar, você vai ter que gastar tempo se preparando, você vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que correr risco, você vai ter que passar por cima de muitos obstáculos, vai ter que suportar renúncia. E eu disse no último culto, vai ter que ser uma pessoa determinada. Amém? Então, se você está disposto a ser vitorioso, pode se preparar para enfrentar tudo isso que eu acabei de falar agora. Se prepare para lutas, porque sem lutas não há vitória, meu querido. Não há alternativa. Não há vitória sem luta. Repita aí, diga, não há vitória sem luta. Diga para o teu irmão do lado, sem lutas não há vitória. Sem lutas não há vitória. Bom, eu creio que já deu para você perceber que não é fácil ser vitorioso. Por isso que muita gente prefere viver uma vida derrotada do que ter que enfrentar lutas. Quando o sujeito vê que para ele vencer tem que lutar, tem que fazer sacrifício, tem que suportar renúncia, tem que passar por cima de muitos obstáculos, tem que ser determinado, aí ele diz, não, eu prefiro ficar do jeito que está mesmo. Por isso há tanta gente derrotada. Por isso há tanta gente fracassada. Tanta gente que não consegue ver os seus sonhos se tornarem realidade. Nesse texto aqui, que eu abri a mensagem, Paulo passou por uma tribulação tão intensa, que ele chegou a pensar que ia morrer. Você prestou atenção no texto? E por isso, eu quero falar agora de algo que talvez vá fazer muita gente desistir de vez de querer ser vitorioso. Pastor, você vai falar uma coisa que talvez faça muita gente desistir de ser vitorioso? Verdade. Sabe o que é que eu vou falar para você? Para você conquistar a vitória, você tem que estar preparado para sofrer. Falou em sofrimento, gente, tem gente, ó, como diz cearense, pega o beco, pega a reta, pula fora, mas se não estiver preparado para sofrer, não vai conquistar a vitória. Vamos ler outra vez o versículo 8, capítulo 1, de 2 Coríntios, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, a ponto de achar que íamos morrer, que não tinha jeito, que não tinha saída. Quem está falando é o maior dos apóstolos, um homem de uma comunhão tremenda com Deus, um homem escolhido por Deus para receber o evangelho para a igreja. Olha, e isso aconteceu na vida de Paulo, não foi uma vez só não, aconteceu várias vezes. Se você adiantar um pouco para o capítulo 7 dessa mesma epístola, você vai conferir isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito.
Paulo está falando aqui de quê? Sofrimentos. Esse homem teve desgaste emocional, teve desgaste físico, porque às vezes o sofrimento, meu irmão, é muito mais na alma do que no físico. São as angústias, as tristezas, as aflições, as agonias que nós passamos na vida, a solidão, o desprezo. Então, às vezes, o sofrimento é muito mais na alma do que no físico. Então, vitória requer o quê? Sofrimento. Diga para o irmão do lado, vitória requer sofrimento. Se você quer vitória, tanto na tua vida secular, como na tua vida espiritual, se prepare para enfrentar sofrimentos. Porque sem sofrimento, meu irmão, também não há vitória. Mas por outro lado, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Olha, fique tranquilo, porque o Espírito de Deus vai estar sempre com você para dar todas as forças do mundo para você prosseguir na tua caminhada. Nenhum sofrimento nessa vida vai te vencer, nenhum sofrimento nessa vida vai deter você. Não vai. Amém? Quem aqui quer vitória? Levante a mão. Eu quero ver você levantar a mão na hora que você estiver lá fora, da onça beber água. Porque aqui é fácil. Aqui o ambiente é tranquilo, tudo bom, tudo sereno, tudo às mil maravilhas. Eu quero vitória, eu vou vencer na hora que a esposa chega em casa e tem um marido alcoólatra, violento, sabe? E ela ter que aguentar firme e dizer, eu vou vencer essa luta em nome de Jesus Cristo. A mãe que chega em casa e tem um filho viciado em drogas. A pessoa que sai da igreja e recebe a notícia de que perdeu o emprego. E ela dizer, não tem problema, eu vou vencer o desemprego em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5 em diante. Ok? Então vamos lá, acompanha a leitura na tua Bíblia. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha só. José teve um sonho e mesmo sem saber o real significado desse sonho aqui, ele acreditou. Ele não sabia qual era o significado real. Os irmãos tinham uma leve desconfiança, o pai também. Mas, na verdade, ele não sabia qual o significado verdadeiro. Aí eu pergunto, que sonhos você tem tido? O sonho de constituir uma família? Você tem tido sonhos de ver teus filhos encaminhados na vida? O sonho de adquirir uma casa própria, de cursar uma faculdade? O sonho de montar um negócio, de ser independente?
Que sonho você tem tido? Na vida espiritual, qual é o sonho que você tem tido? De ser um servo do Deus Altíssimo, viver uma vida reta, ser exemplo para os irmãos da igreja, ser exemplo para a tua família, ser um diácono excelente. Você tem tido o sonho de ser um pastor, de ser um pregador do Evangelho da graça de Deus? Que sonhos você tem tido? No caso aqui de José, o propósito de Deus para a vida desse homem era colocá-lo na posição de governador do Egito. E assim ele iria salvar a sua família da fome e ia dar início à nação de Israel. O problema, sabe qual é? É que ele não sabia disso. Ele não tinha a mínima ideia disso aqui. Quando Deus colocou no meu coração o sonho de ser um pastor, e foi uma coisa tão forte, mas tão forte. Na verdade, irmãos, hoje eu sei, o propósito de Deus era que eu fosse exatamente o que eu sou hoje. Um pregador do Evangelho da graça de Deus. O problema é que eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Então, José teve que enfrentar muitas lutas, muitos obstáculos. José teve que suportar muitos sacrifícios, teve que correr riscos enormes, teve que suportar renúncias. José teve que ter determinação. Você já imaginou, com 17 anos, que era a idade que ele tinha aqui, foi incompreendido pela família, foi invejado e odiado pelos próprios irmãos. Você já imaginou o teu irmão de carne, teu irmão de sangue, odiar e invejar você? É duro. Imagine o quanto isso foi doloroso para esse homem. Ser vendido pelos irmãos, sair da condição de filho mimado por Jacó, para se tornar um simples escravo na casa de Faraó, num país estrangeiro, no Egito. E ele tinha apenas 17 anos. Apenas 17 anos. Situação difícil, não é? É ou não é? Mas José não desanima, José não foge da luta, José vai enfrentando cada adversidade que vai surgindo no seu caminho com galhardia, de cabeça erguida, com perseverança. Teve que resistir à tentação da esposa de Potifar, foi vítima de uma calúnia, foi injustamente colocado no fundo de uma prisão. Puxa vida, quanto sofrimento na vida deste homem, quanta injustiça com esse rapaz. Mas olha, José sabia, irmãos, e você tem que saber disso, como eu sei hoje, que a injustiça faz parte do dia a dia da vida. A injustiça faz parte do dia a dia da vida. Adiante aí para o capítulo 40. José sabia disso. E é bom que você saiba também. Que quando a injustiça vier, você tira de letra. Você diz, pode vir quente que eu estou fervendo. E você vence a injustiça. Você não se abate. Então, capítulo 40, versículo 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, na prisão, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, o semblante de perturbação, aquele semblante de ansiedade, de inquietação muito grande. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Por que vocês estão com essa cara aí de quem já morreu e esqueceu de deitar?
que houve? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Aí José disse: porventura, não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Eles contam os sonhos. José interpreta tanto o sonho do copeiro-chefe como do padeiro-chefe e pede ao copeiro-chefe que intercedesse por ele junto a Faraó quando ele saísse da prisão. José disse: olha, o teu sonho, copeiro-chefe, é que você vai ser perdoado, você vai ser restituído ao teu lugar, você vai continuar sendo o garçom principal de Faraó. Eu só te peço uma coisa: quando isso acontecer, lembra-te de mim. Interceda junto a mim, junto a Faraó. O padeiro-chefe disse: o teu sonho é triste. Você vai morrer, rapaz. O teu erro foi tão grave que Faraó vai mandar tirar a tua vida. Bom, fez o pedido. Aí no versículo 23, o copeiro-chefe sai, o sonho se cumpre, tudo como José havia dito, né? Olha o que aconteceu aqui. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Você quer uma injustiça maior do que essa aqui? Quer dizer, na realidade, para o copeiro-chefe, era como se José não existisse, não valesse nada. Era um simples hebreu. Eu vou lá me lembrar de José. José é um hebreuzinho qualquer, está lá na prisão, eu sou o garçom do homem. Eu vou lá me lembrar. Nem lembrou. Quer dizer que tudo isso aqui ia gerando muito sofrimento na vida de José. José sofria com as muitas injustiças, irmãos, que estavam sobrevindo à vida dele. Mas o fato de José confiar em Deus não o leva a negar essa realidade. O fato dele ser um homem íntegro, o fato dele ser um homem de fé, não o leva a negar essa verdade aqui. Por isso, no versículo 15, quando ele estava interpretando o sonho do copeiro-chefe, e ele faz um pedido a ele para que se lembre dele, olha o que ele diz: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quer dizer, eu sou um homem injustiçado. Eu fui trazido, roubado da minha terra, me venderam como escravo, e aqui eu não fiz nada para merecer estar dentro dessa prisão. Você vê como, apesar da fé que ele tinha em Deus, ele não ignorava essas coisas? Apesar de todos os sofrimentos, José se manteve firme, José não desanimou. Eu conheço muita gente que, quando é alvo de injustiça, desiste de tudo. Basta sofrer uma injustiçazinha pequenininha assim, ó, já desiste de tudo. Porque a tendência, meu irmão, de quem não suporta as injustiças é se tornar uma pessoa amarga, é passar a achar que não vale a pena tentar de novo. A pessoa sofre a injustiça, ela passa a achar que todos os relacionamentos que ela tiver na vida vão terminar em decepção. Não quero mais ter amizade com ninguém, não quero mais ninguém na minha casa, eu não vou mais confiar em ninguém, eu me decepcionei muito. A tendência de quem não tem a capacidade de suportar a injustiça é essa. Essa é a tendência natural. Agora imagine se José fosse reagir assim: não vou confiar em mais ninguém, não vou mais interpretar sonho de ninguém, não quero mais saber de sonho, não quero mais saber de lutar, não vou mais ser bondoso com ninguém, não vou mais ser esse homem íntegro que eu sou, chega, estou decepcionado, cansei. Não é assim que muita gente faz? E eu estou falando muita gente que vive com Bíblia debaixo do braço, que diz crer em Deus, que diz acreditar na soberania de Deus, mas na hora que sofre a injustiça desse tamanhinho, parece que o mundo desaba. José fez o contrário, continuou confiante, continuou interpretando sonhos. Por quê? Porque esse homem aqui tinha certeza que no final de tudo, os seus sonhos se tornariam realidade, como realmente aconteceu. Essa era a certeza que ele tinha.
Sabe, esses sonhos que Deus colocou na minha vida vão se tornar realidade. Eu não sei o que é, mas vai acontecer. Então, irmãos, através desse exemplo de José, Deus está dizendo para nós nessa manhã que por mais reta que seja a tua vida, por mais santa que seja a nossa vida, nós podemos, todos nós sem exceção, ser alvo de rejeições injustas, de ingratidões injustas, de vinganças injustas, de comentários injustos, de abandonos injustos, de julgamentos injustos, de esquecimentos injustos, como aconteceu com esse homem. Por mais santa que seja a tua vida, por maior que seja a tua fé, por mais reta que seja a tua vida, você pode ser alvo disso aí, sim, senhor. Amém? No Salmo 37, vamos lá no livro de Salmos. Salmo 37, versículo 1. Vamos ler do 1 em diante. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando conosco. E o salmista Davi diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospere seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Aí no versículo 28, ele diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Aleluia! Diga, o Senhor não desampara os seus santos. Se você é santo de Deus, se você é eleito de Deus, se você é um predestinado, uma pedra que vive, se você nasceu de novo, isso é promessa para a tua vida. Deus não desampara você nunca. Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta grande. Deus está contigo, meu irmão, nessa luta. Agora, você tem que lutar. Você tem que fazer a tua parte. Deus faz o impossível. O possível somos nós que fazemos. Amém? Eu digo o seguinte: em muitas circunstâncias da vida, irmão, todos nós somos como José, você sabia? Em muitas circunstâncias da vida. Por exemplo, aquele cristão, aquela pessoa reta, de vida santa, de vida correta diante de Deus, que vive por fé, de repente é demitido porque não aceita ser cúmplice da desonestidade do patrão. Esse é um tipo de José. Esse é um tipo de José. Aquela irmã fiel a Deus, vida santificada, perde o emprego porque resistiu bravamente ao assédio sexual do patrão. O patrão assediou, ele é o patrão, ele tem poder, tenta tudo para ter um relacionamento sexual e ela bravamente resiste. É um tipo de José. Aquela esposa fiel, mulher de Deus, mulher de fé, que de repente é traída pelo marido, que a troca por um amante. Essa esposa é um tipo de José. Aquele patrão que tratou com toda justiça e respeito o seu funcionário, com toda dignidade, ajudou, criou todas as condições para aquele funcionário crescer, e no final, o sujeito sai da empresa e bota o patrão na justiça só para extorquir dinheiro.
é um tipo de José. É o pastor da igreja que exorta o irmão, que quer o melhor para os irmãos. E de repente aquela pessoa que é exortada se volta contra o pastor e começa a falar mal de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. Esse pastor é um tipo de José. E finalmente, vem a parte mais difícil. Mais difícil. Mais do que tudo que eu falei até agora. Se você quer vitória na tua vida, se prepare para sofrer derrotas. Ué, pastor, se eu quero vitórias, eu tenho que me preparar para sofrer derrotas? Sim. Olha, irmãos, todos os homens vitoriosos nessa terra experimentaram derrotas. Todos! Eu experimentei derrotas na minha vida. Eu perdi 2 lojas, eu perdi o meu sítio, eu perdi 2 automóveis. Olha, eu fui traído por falsos irmãos, eu fui traído por falsos pastores, eu fui traído por parente desonesto, por falsos amigos. Eu sofri derrotas violentas, só que eu estou aqui firme e forte, até o dia de hoje, em nome de Jesus. E aqueles que em algum momento da minha vida me impuseram derrotas passageiras, todos eles estão derrotados para sempre, meu irmão. Para sempre, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui. Eu estou aqui firme e forte. Todos que me impuseram derrota estão derrotados para sempre. Eu estou aqui vitorioso. A maioria do povo de Deus tem muitas dificuldades, mas muitas mesmo, em aceitar essa verdade, sabe? Porque as pessoas pensam assim: se Deus prometeu vitória, se Deus promete na sua palavra pelejar contra os meus inimigos, nós não podemos experimentar derrotas nunca. E é isso que os pastores ensinam. Você não pode sofrer derrota nenhuma, porque Deus é contigo, porque Deus prometeu, porque Deus disse que vai pelejar contra os teus adversários. Podemos experimentar derrota, sim senhor, podemos. Até porque, muitas das vezes a derrota, ela tem uma função didática. Esse é que é o cerne da questão aqui. Dependendo da maneira como você encara uma derrota, ela pode ser uma coisa boa ou ela pode ser uma coisa má. Como assim, pastor? Explique para a gente. Vou explicar. Quando é que uma derrota se torna uma coisa ruim para a nossa vida? Ou para a minha vida, ou para a tua vida. Sabe como? É quando você recebe a derrota como sendo um perdedor. Não tem mais jeito. Eu sou um fracassado mesmo. Eu sou um perdedor. Esse é o lado ruim da derrota, querido. Recebeu a derrota como perdedor, como fracassado, choramingando, se maldizendo, se sentindo um verme, achando que nunca mais vai se levantar. Sabe? É quando a pessoa se entrega, não quer mais continuar lutando, começa a se sentir uma fracassada em potencial. Aí, se recebe a derrota dessa maneira, a derrota é péssima para você. Agora, quando é que a derrota se torna uma coisa boa para a nossa vida? Em primeiro lugar, quando ela provoca quebrantamento. Você sofre um revés, você sofre uma derrota e você fica quebrantado. Você não fica de nariz empinado se sentindo tal. Se sentindo o rei da cocada preta, mesmo tendo perdido. Não. Você fica quebrantado. Você começa a reconhecer os teus limites. Você começa a reconhecer a tua fragilidade, a tua limitação. Que você não é aquele super-homem que você imaginava ser. Que você não é aquela super-mulher que você idealizou na tua cabeça. Então a derrota é uma coisa boa quando ela provoca reflexão. Você não fica trancado dentro de um quarto se maldizendo.
Que tem gente que quando sofre uma derrota, se tranca dentro de casa, se tranca dentro do quarto, todo mundo me traiu, eu não valho nada, eu acho que até Jesus me abandonou. Já ouviu gente dizer isso? Eu acho que nem Deus quer nada comigo mais, estou acabado. Não, pelo contrário, sofrer uma derrota, você faz uma reflexão. Por que eu fui derrotado? Onde foi que eu errei? Qual é a lição que Deus está querendo me transmitir através desse fracasso? Isso é reflexão. Porque, irmãos, é muito fácil, na hora da derrota, a pessoa se fazer de vítima, dar uma de coitadinho, transferir as suas derrotas para os outros. Não, eu fui derrotado, foi culpa do meu pai. Eu fui derrotado, foi culpa do meu marido. Foi culpa da minha esposa. Não, eu acho que foi culpa do pastor. É muito fácil. É o que as pessoas mais fazem. Ao invés de fazer uma reflexão e procurarem entender o que Deus está querendo ensinar através daquela derrota, elas começam a transferir a sua derrota para os outros. Não, o correto é você ser humilde, fazer uma reflexão sincera. Puxa vida, por que isso deu errado? Por que eu quebrei a cara nesse projeto? Reflexão. Por que eu sofri esse prejuízo tão grande? O que houve? Então, a derrota será boa para você quando você pensa, quando você reflita. Quando você pensa e reflete, sabe o que vai acontecer? Você vai corrigir os rumos da tua vida. Olha, isso aqui eu não faço mais. Por esse caminho eu não caminho mais. Essa bobeira que eu dei aqui eu não vou mais dar. Olha, irmãos, é a derrota que faz isso. É a derrota que faz isso. Fazer você corrigir os teus rumos. Para você não pensar que é coisa da minha cabeça, abra no Salmo 119, para você ver que é assim. Versículo 71. Olha só. São palavras que o salmista diz, inspiradas pelo Espírito de Deus. Salmo 119, versículo 71. Ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom eu ter passado por essa situação difícil. Foi bom eu ter sofrido. Foi bom eu ter sofrido essa derrota, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu consertasse a minha vida, para que eu mudasse o meu rumo. Está aqui, ó. Versículo 67. O mesmo salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aleluia. Você está percebendo que derrota produz maturidade? Gera aprendizado? Por isso que Deus permite. De vez em quando a gente sofreu um revés. De vez em quando a gente sofreu uma derrota. Eu falei ainda há pouco, eu perdi 2 lojas. Sabe por que eu perdi 2 lojas? E todo o meu dinheiro estava investido ali. Porque na época, eu vivia em desobediência a Deus. Eu largava a igreja e ia passar 30 dias no exterior, 30 dias nos Estados Unidos, fazendo compras para abastecer a loja. Eu pergunto, Deus me chamou para ser pastor ou para ser comprador de loja? Eu não conhecia a graça ainda não. Não conhecia, mas isso aqui eu conhecia. 2 Timóteo. Marca aí na tua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 4. Isso é uma palavra para pastores, para líderes. Paulo diz a Timóteo, isso é uma epístola pastoral.
Olha o que ele diz a Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então não pode o pastor ser pastor e ser gerente de banco, ser pastor e ser médico, ser pastor e ser mestre de obras, ser pastor e ser político. É impossível. Impossível. Por que é impossível, pastor? Está aqui, ó. Porque o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Isso aqui eu sabia. E eu negligenciei isso. E quando a gente faz coisa errada, a gente sempre arranja uma desculpa, né? Eu lembro que a minha esposa dizia assim: poxa, você está deixando muita igreja na mão dos outros. Isso não está direito. Eu dizia assim: não se meta. Eu estou fazendo isso porque as lojas vão crescer. Nós vamos formar uma rede de lojas no Brasil inteiro e as lojas vão manter a igreja. Eu não vou precisar nem pedir dízimo e oferta. Olha, é fácil arranjar desculpa para o erro, né? É fácil arranjar desculpa para o erro. Está aqui, ó. Não pode. Aí eu entendi. Hoje eu entendi. Hoje eu entendo. O meu desejo hoje é satisfazer aquele que me chamou. É satisfazer aquele que me vocacionou. É satisfazer aquele que me confiou o ministério da palavra. Esse é o meu desejo. Eu não tenho nenhum outro desejo na minha vida. Pode me oferecer o que você quiser oferecer. Pastor, o senhor foi escolhido pela presidente Dilma para assumir a presidência da Nuclebras. O senhor vai ganhar um salário de 30 mil reais, mais participações nos lucros. O senhor em 2 anos fica milionário. Não, não quero. Eu quero satisfazer aquele que me chamou. Eu quero fazer a obra dele. Eu quero me dedicar 100% do meu tempo para ele. Amém, irmãos? Então, eu sofri derrotas extremamente amargas na minha vida. Mas sabe por quê? Porque eu fiz coisas erradas. Eu fiz aliança com ímpios. Eu me assentei na roda dos escarnecedores. Eu fiz uma porção de bobagem. E sou homem para assumir isso hoje. Agora você sabe por que hoje eu sou um homem tranquilo, um homem feliz, um homem que prega o evangelho da graça de Deus, a verdade plena de Deus? Você sabe por que hoje eu sou esse homem que eu sou? Porque, irmãos, eu tirei lições das minhas derrotas. Eu não fiquei com cara de coitadinho, reclamando da vida, reclamando de Deus, como é que pode? Por que Deus permitiu isso? Eu não entendo mais nada, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero mais saber de igreja, eu vou voltar para a minha vida secular, eu vou voltar para a minha profissão. Eu não transferi as minhas derrotas para ninguém, nunca transferi. Olha, eu tenho muitos defeitos, mas uma coisa eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã: eu sou um cara macho. Eu sou homem até debaixo d'água. Pode aparecer a luta que for, eu luto, eu enfrento, eu não desisto, eu não fico choramingando. Olha que eu já enfrentei lutas extremamente cruéis. Já enfrentei traições na igreja, rebeliões. Já enfrentei calúnia. Você sabe o que é você ser caluniado e chamado de ladrão? Se você nunca pegou uma moeda de ninguém e alguém chegar e carimbar na tua testa, ladrão. Você sabe o que é isso? Você pensa que é fácil? Eu nunca choramiguei. Eu nunca dei uma de coitadinho. Porque se tem uma coisa que eu não tolero, é gente fraca. Homem fraco, principalmente, que fica choramingando, sabe? Parece torcedor do São Paulo, Bambi. Os São Paulinos não gostaram da piada, não. Pastor, não podia ter contado outra? Calma lá. Só para quebrar um pouco o clima que está pesado, né?
Não, mas não tem gente que é assim? Tem ou não tem, irmão? Tem. Olha, meu irmão, levanta a tua cabeça. Vá à luta. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o inimigo que está na tua frente. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você, levanta a tua cabeça, porque você é importante para Deus. Enquanto você estiver vivo nessa terra, há desígnios de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mesmo que você esteja hoje sofrendo uma derrota, está vivo, há desígnio de Deus para a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Porque se não houvesse, Deus já tinha tirado a tua vida há muito tempo. No dia que Deus não tiver mais desígnios para você, Ele tira você. Ele te dá uma morte prematura. Ele te açoita. Mas enquanto você estiver vivo aí, coração pulsando, olha, pode acreditar, tem planos de Deus para a tua vida, e Deus vai fazer algo grande na tua vida, em nome de Jesus Cristo, mesmo que você tenha sofrido derrota. Agora, eu quero terminar dizendo para você que todos esses princípios que eu venho citando ao longo desses 3 cultos, eles servem para qualquer pessoa nesse mundo. Para qualquer uma. Seja ela cristã, seja ela incrédula, seja macumbeiro, seja ateu, seja o que for. Serve para todo mundo. Sem lutas, não há vitória. O sujeito que quer vencer, tem que lutar. Tem que pagar o preço, tem que fazer sacrifício, tem que ser determinado, tem que suportar renúncia. Isso serve para todo mundo. Mas eu quero terminar dizendo para você que existe uma vitória especial, existe uma vitória grandiosa que só os eleitos de Deus podem conquistar. E essa vitória grandiosa que só os eleitos de Deus podem conquistar, eles não precisam pagar preço, porque Jesus já pagou o preço por eles. Esse é um privilégio de quem é de Deus. A maior vitória que o ser humano pode desfrutar, a maior vitória de todos os tempos, a maior vitória de todas as vitórias, que é a nossa salvação. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, meu irmão. Ele já pagou o preço. Por essa vitória, você não precisa pagar preço algum. Pastor, espera lá. Quer dizer então que, em relação à minha salvação, eu não preciso fazer mais nada? Não tenho que pagar preço? Não. Não preciso fazer nada? Não. A única coisa que você precisa fazer é ter atitudes que provem que você é realmente um salvo. É a única coisa que você tem que fazer. Você tem que ser obediente à palavra. Você tem que viver por fé naquilo que está escrito. Você tem que ser um servo fiel. Você tem que viver uma vida santa. Você tem que apresentar o fruto do Espírito na tua vida, que é o que prova que você nasceu de novo, que é o que prova que você faz parte da nação santa, do sacerdócio real, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Demonstrar um verdadeiro arrependimento e uma genuína conversão. É a única coisa que você tem que fazer. Faça isso. Prove que você é um salvo. Tenha atitudes corretas. Tenha uma vida de obediência. Seja servo fiel. E você prova que você é um salvo. Acabou. Agora não precisa pagar preço, porque o preço o Senhor Jesus já pagou. Amém, irmão? Fora essa, todas as outras vitórias que você quiser conquistar na vida, tem que lutar. Tem que pagar o preço. Tem que suportar renúncia. Tem que enfrentar obstáculos. Tem que sofrer. Tem que gastar tempo se preparando para conquistar aquela vitória. E você tem que estar preparado para enfrentar
tudo isso, inclusive para sofrer derrotas, porque às vezes a derrota é que vai preparar você para a grande vitória lá na frente, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Quem quer ser vitorioso? Diga amém. Eu quero ver você dar esse amém lá fora. Eu quero ver você dar esse amém na hora que a cobra fumar, na hora da onça beber água. Aí eu quero ver dar esse amém, porque aqui é mole dar o amém. Eu quero! Entendeu? Quero ver dar o amém quando tiver inimigos diante de você. Quando vier uma adversidade. Quando você for alvo de uma injustiça. Quando você sofrer uma derrota fragorosa e você disser, amém, perdi, mas vou ganhar uma maior aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Aí eu vou saber que você quer vitória, meu irmão. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou com a igreja nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus.